Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Reis, capítulo 18, Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu que no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, o rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram ao fim de 3 anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram a Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Rala e a Rabor junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, o rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro da porta do templo do Senhor e das ombreiras e de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laques com um grande exército contra o rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram ali, e subindo e vindo pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao campo do lavandeiro. E clamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, o filho de Ilquias, mordomo, e a Sebna, o escrivão, e a Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a ferirá. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos,
porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros a eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor? Contudo, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra essa terra e a destrói. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e a Joá, e a Rabizaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabizaque disse: porventura mandou-me o meu senhor somente ao teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não ante aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabizaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a nossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, de vinhas, de oliveiras, de azeite, de mel. Assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão? Porque o Senhor livraria Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não respondeu nenhuma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Segundo a Reis, capítulo 19, Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo restante que subsiste.
E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Tiraca, o rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra, e tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como a Gozã, Arã, Refete, aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? O que é feito do rei de Ramate, do rei de Arfad, do rei da cidade de Sefarvaim, de Rene e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as terras, e lançaram os teus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só o Senhor é Deus. Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, zomba de ti, e a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos eu planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar e o teu sair,
o teu entrar e o teu furor contra mim eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Isso será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Fiquemos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.